A gente tem, neste momento, uma conjuntura muito especial e muito importante, né? Vamos relembrar. Começo do ano, o camarada Glauber Braga rodou o Brasil em todas as capitais do país, fazendo um debate, um enfrentamento ao orçamento secreto, o poder do Centrão e de Arthur Lira e a tentativa de capturar o orçamento, né? Essa iniciativa do Glauber Braga, infelizmente, não foi encampada por todos os deputados de esquerda ou progressistas, né? Falta um enfrentamento direto e frontal ao Congresso Nacional, representado pela sua maioria de direita e de extrema-direita. E agora, esta oportunidade está colocada. A PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem, é um absurdo, é tão inaceitável que é muito difícil conseguir fazer com que a maioria da opinião pública, aliás, com a parte significativa da opinião pública, ache isso bom. A imensa maioria da sociedade brasileira, todas as classes, grupos sociais, frações de classe, vão ficar contra isso. E é uma oportunidade de ir para cima do Congresso e emparedar o Congresso. Evidentemente que a gente não pode deixar de falar, como a gente já falou no vídeo de ontem, coloca o vídeo aí na tela, Maxwell, que é inaceitável que parte do PT, né, 12 deputados na primeira votação e 10 deputados na segunda, como é PEC, é votado 2 vezes, em 2 turnos. Boa parte do PDT e do PSB votem a favor da PEC da blindagem. É um absurdo. Mas vamos destacar também que o PL inteiro votou a favor. Inclusive tem um vereador aqui de Recife, um marginalzinho, né, que gosta de pagar, que é contra a corrupção. O partido desse sujeito desqualificado, né, votou inteiramente a favor da PEC da bandidagem, né? É a PEC que se o deputado matar, se o deputado estuprar, se o deputado se envolver com facção criminosa, se o deputado roubar, ele não pode ser investigado sem que os amigos dele da Câmara dos Deputados aprovem primeiro. Uma legislação como essa vigorou de 1989 a 2001. A Câmara dos Deputados barrou mais de 200 pedidos de investigação enquanto existia um dispositivo legal semelhante a essa PEC da bandidagem que foi derrubado em 2001. Então assim, Thiago Medina, você é do partido que protege bandido. Isso por um lado, né? E aí o Congresso também avançou ontem, aprovou a urgência da PEC da anistia. Aqui, antes de a gente falar do ato, é importante explicar algumas coisas para vocês. Vejam, vamos lá. E preste muita atenção, gente. Você pode ficar puto comigo, mas é necessário falar a verdade. Qual é a verdade dos fatos? Max só vai colocar tudo na tela. Saiu uma reportagem do ICL dizendo assim: Hugo Mota engana governo e decide votar anistia ampla. Conheça o texto que vai ser votado hoje. E aí, nessa matéria do ICL, tem um trecho da matéria que diz assim: o plano, segundo deputados presentes na reunião, é anistiar, inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro, que hoje atua no Brasil. A matéria do ICL diz o seguinte: o governo Lula tinha fechado um acordo com o Hugo Mota, que era: o PT apoia a PEC da blindagem, em troca, o Hugo Mota pautava um projeto de anistia, que seria um projeto de anistia light, que deixaria o Bolsonaro de fora da anistia e que não iria rever todas as condenações do STF, inclusive por crimes de golpe de Estado, né? Iria só reduzir algumas penas. Veja, tem a famosa frase de um canalha, né, simpático ao fascismo, que é: entre a guerra e a desonra, escolhestes a desonra e terás a guerra. Gente, o lulismo, o petismo, é uma força política que é incapaz de pensar no confronto, que é incapaz de pensar em avançar, que é incapaz de pensar a disputa de fato da opinião pública, a disputa ideológica, a disputa política na sociedade. Os caras são muito bons para fazer disputa eleitoral, né? Contratam marqueteiros ótimos e por aí vai. Veja o acordo que o governo Lula fez. Não, a gente apoia a PEC da blindagem, que é uma índice, e em troca vem a anistia light. Não, anistia light porra nenhuma não, porra. Na moral, é por isso que está levando revés no Congresso, é por isso que perde posições político-ideológicas. Meu irmão tem que bater o pé e dizer assim: anistia porra nenhuma, PEC da blindagem porra nenhuma, vai pra cima. Vai pra cima. Ah, Jones, o Congresso ia aprovar. O Congresso ia aprovar, chama a mobilização popular, veta e joga a bomba pro colo do Congresso, porra. Isso não existe, tá ligado? Inclusive, o próprio Lula, saiu várias matérias, né, dizendo que Lula aceitava uma anistia light. Tá aparecendo aí na tela para vocês uma das matérias do Terra, por exemplo. Lula disse ser favorável a um acordo com o Centrão para uma anistia light aos condenados do 8 de janeiro. Matéria do Terra de ontem, né? Então o governo deu várias sinalizações públicas que aceitavam a anistia light. O governo se propôs a negociar o apoio à PEC da bandidagem em troca de uma anistia light.
Aí a extrema-direita dobra a aposta, fala anistia light porra nenhuma, a gente quer tudo. Na hora H, e é engraçado, né? Na hora H, segundo a própria mídia burguesa, o Sidônio alertou o Lula, né, e convenceu a Gleisi Hoffmann que o PT não deveria votar a favor da PEC da bandidagem, que isso ia pegar muito mal na opinião pública. Aí eu fico me perguntando, dizem, né, que o Lula é um grande estadista, é um gênio da política e por aí vai. Nem entra no debate se é ou não. Mas assim, precisou do marqueteiro, né? Conversar com o presidente para dizer que isso era um tiro no pé. Assim, não dava para imaginar que isso pegaria mal na sociedade, não, gente. Não dava para imaginar que isso seria uma bomba, não. Dava, né? Aí, uma parte dos deputados do PT votou a favor da PEC da blindagem, inclusive sem os votos dos deputados do PT. O voto secreto, na hora de decidir se um deputado pode ou não ser investigado, não teria sido aprovado. Tá aparecendo aí na tela para vocês, matéria da Folha de São Paulo, que tem um trecho que fala que sem os votos do PT, essa manobra não teria sido aprovada. Então, assim, precisou do marqueteiro avisar o presidente Lula, muda esse acordo que vai pegar mal, né? E aí, a partir do momento que se muda o acordo, a versão oficial é que, como o acordo foi mudado, o PT em todo não votou a favor da PEC da bandidagem, Hugo Mota teria mudado de posição e teria apoiado o texto do Marcelo Crivella. Vale dizer que um dos deputados do PT que votou a favor da PEC da bandidagem, o Gilmar Tato, inclusive foi muito honesto ao dizer o seguinte, tá um print aí da coluna da Mônica Bergamo para vocês na tela. Mota pediu para não ser abandonado, diz petista Gilmar Tato, que votou a favor da PEC da blindagem. O Gilmar Tato, ele diz no texto dele, para justificar o voto a favor da PEC da bandidagem, que o governo liberou a bancada. Veja, o governo Lula nem sequer orientou o voto da base do governo, da bancada petista, contra a PEC da bandidagem. Vocês percebem, eu tô aqui no canal que me acompanha desde 2023, quando começou o governo Lula, que a gente vai mostrando repetidas e repetidas chances do governo se fortalecer, do governo emparedar o Congresso, do governo confrontar interesses da classe dominante, e o governo desperdiça todas e cada uma dessas oportunidades. O governo decidiu fazer um acordão, e aí depois o marqueteiro informou o Lula que o acordão ia pegar mal. Eu continuo achando um absurdo precisar do Sidônio para saber disso, sabe? Mas tudo bem. É isso. E aí em seguida, uma parte do PT vota a favor da PEC da blindagem, outra não. Aí dizem na imprensa que isso fez com que o Hugo Mota ficasse puto e rompesse, aliás, o acordo, em vez de apoiar um texto de anistia light, apoiasse o texto do Crivella. Mas aí em seguida, o próprio Hugo Mota designou o Paulinho da Força como relator do projeto da anistia, e o Paulinho da Força é muito próximo do presidente Lula, né? E o discurso do Paulinho da Força é um texto equilibrado que não agrade nem a direita e nem a esquerda. Então voltou o discurso da anistia light. O que está se falando em Brasília nesse momento é que o Hugo Mota não rompeu acordo nenhum. Que o Hugo Mota aceitou pautar a anistia em acordo com o governo Lula, viu? E aí, gente, assim, o que é verdade e o que é mentira, provavelmente a gente vai saber no futuro. Mas assim, hoje, em Brasília, o que se fala entre assessores parlamentares, entre deputados e tal, é que, na verdade, não teve traição nenhuma do Hugo Mota ao governo Lula. O que teve foi um acordo para Hugo Mota sinalizar para a base bolsonarista e a extrema-direita aceitando pautar a anistia entra em pauta, aí o Hugo Mota sinaliza com o texto do Crivella, só que aí o relator é quem tem o poder de fato de definir os contornos do texto que vai ser votado. O relator segue na linha da anistia light, já defendida publicamente pelo próprio Lula. Perfeito? É isso, para vocês saberem o que está se falando em Brasília. E aí, qual é a questão? Mais uma vez, é desperdiçar oportunidades políticas. Esse momento é o momento de pegar a PEC da bandidagem, e ir para cima do Congresso, impor uma derrota ao Congresso e questionar a capacidade do Congresso de, inclusive, se apropriar do orçamento público. O Congresso hoje dispõe de mais de 50 bilhões por ano em emendas parlamentares. O Congresso não, a Câmara dos Deputados, inclusive, para ser mais preciso. Veja, o nível de covardia, de falta de iniciativa política, de falta de ousadia do governo Lula é tão grande que o Renan Calheiros, que não é nenhum bolchevique, né? O Renan Calheiros, no jornal O Globo, diz o seguinte: PEC da blindagem. Renan Calheiros critica o governo por se submeter à chantagem e aponta a desarticulação. Veja, quem está dizendo não é Jones, que é
web comunista, professor, não, é Renan Calheiros, raposa velha da política, né? E aí, gente, vocês precisam saber uma coisa. Ó, repara, hoje é um problema que o Congresso, e a Câmara dos Deputados, sendo mais preciso, tome conta de 50 bilhões de reais do orçamento público, é um problema. É um problema, o orçamento secreto, as emendas do relator, as emendas PIX e por aí vai, é um problema. Precisa ser derrotado? Precisa ser derrotado, mas saiba uma coisa, é o governo que decide pagar as emendas ou não. Presta atenção, no senso comum se criou uma ideia de que o governo é vítima do Congresso, né? Porque o Congresso se apropria cada vez mais de orçamento e o governo não tem o que fazer. Não é verdade que o governo tem o que fazer. Claramente, para vocês, porque aí, a partir dessa história de que o governo queria ser de esquerda, mas não dá para fazer por causa do Congresso. Veja, é o governo que paga as emendas. Então, se o governo decidir não liberar, nenhuma emenda é paga. Até as emendas impositivas, gente, a execução delas passa pelo executivo. Então, se o executivo decidir segurar, atrasar, simplesmente deixar morrer nas calendas gregas da burocracia, o dinheiro não cai, até nas emendas impositivas. Então, sim, é um problema, a gente precisa derrotar esse parlamentarismo orçamentário oficioso que foi montado, mas não é verdade que o executivo não pode fazer nada. Alguém vai dizer assim, mas Jones, se bloquear as emendas, o Congresso vai ficar puto, vai querer impeachment e tal, e tal, e tal. Bicho, então, vai ter reação, né? Porque é isso, é luta, né? Mas aí a pergunta é, esse caminho de dizer amém para tudo que o Arthur Lira e quadrilha quer, tá dando certo? Parece que não. Então o que o Renan Calheiros está falando ali é o básico, vejo o executivo ter um controle, sabe? Então, aqui em Pernambuco, só para dar um exemplo para vocês, a Assembleia Legislativa é presidida pelo Álvaro Porto, né? Que é rompido com a governadora Raquel Lira. Aí os deputados da LEP conseguiram aumentar o percentual de emendas. Eles aumentam, Raquel decide se paga ou não. E é assim, gente, também no governo federal. Em última instância, é o governo federal que decide se paga emendas ou não. Se o governo disser assim, vinha com esse negócio de aprovar anistia, acabou a emenda esse ano, eu não pago mais porra nenhuma. Os caras vão chiar, vão ficar putos, vão ameaçar com processo de impeachment e tal, mas no instante eles recuam, tá ligado? Porque, inclusive, ano que vem anda eleição. E aí, o que todo deputado tá pensando agora é em fazer caixa para garantir a sua reeleição e quer o máximo possível de liberação de emendas. Vocês precisam saber disso. Veja, não é verdade que o governo não pode fazer nada. Não é verdade que o governo não pode fazer nada porque tem poucos deputados. O que acontece, de fato, é que o governo Lula não enfrenta nada, porra nenhuma, e não usa a prerrogativa que existe na presidência da República e que, tirando alguns poucos veículos de mídia como o Farol Brasil, a maioria da galera não explica para vocês prerrogativas do presidente. E aí, veja, a fonte é ruim porque está fazendo movimentações bizarríssimas, né? Mas uma das poucas pessoas no debate público que constantemente explica isso é o Ciro Gomes, né? Sempre lembra, por exemplo, eu assisti uma palestra dele faz uns 15 dias atrás. O Ciro Gomes está com relações estranhíssimas com bolsonaristas lá no Ceará, né? E assim, eu posso criticar a aliança do Ciro Gomes com bolsonarista porque eu também critico a aliança do PT com bolsonaristas, né? Quem não pode criticar é petista, porque enfim, não dá para criticar a aliança de um e não de outro. Enfim, mas voltando. Isso é básico, gente. A emenda parlamentar, mesmo a emenda impositiva, para o dinheiro ser liberado, depende do executivo. Se o executivo bater o pé e dizer assim, não vai, pronto e acabou, não libera emenda de porra nenhuma. Perfeito? Tem que ficar claro para todo mundo. E aí, junto a isso, o que a gente precisa fazer? Para pressionar o Congresso, para derrotar o Congresso e, inclusive, diga-se de passagem, pressionar o governo Lula. A gente precisa, esse domingo agora, fazer a maior manifestação de rua do Brasil esse ano. A gente precisa esse domingo que vá todo mundo pra rua. Todo mundo pra rua para derrotar a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem e para derrotar a PEC da anistia. Mas é todo mundo mesmo. Já estão marcando as datas. Em várias capitais já divulgaram data, já divulgaram horário, já divulgaram local. Vá nas redes do PCBR que você vai ver na sua capital, na sua cidade, onde é que é a manifestação, onde é que é o ato. Eu tô vendo também, antes de gravar esse vídeo, que a Samia Bonfim tá divulgando já os locais do ato. Então vou nas redes da Samia Bonfim lá no Instagram. O Glauber também tá divulgando, a Fernanda Melchiona também tá divulgando. Então vão lá nas redes do PCBR, nas redes do Futuro, se organize, todo mundo para as ruas domingo. A gente precisa fazer um grande ato de rua, a gente precisa fazer uma grande manifestação e, claro, a gente quer derrotar a PEC da anistia para golpista, mas me parece que o foco discursivo é a PEC da bandidagem, porque isso é indefensável. Nenhum deputado consegue defender isso, ninguém consegue defender isso. A gente ir para as ruas com tudo, colocando foco na PEC da bandidagem e chamando o debate também por tabela contra
a PEC da anistia para golpista e colocar em debate o próprio controle da Câmara dos Deputados sobre mais de 50 bilhões de orçamento, né? Sobre a falta de transparência das emendas PIX, das emendas do relator e por aí vai, é fundamental para a gente pressionar o Congresso, para a gente colocar um freio no Congresso, para a gente emparedar o Congresso. Então, presta atenção. Domingo agora, todo mundo às ruas. Veja, se você puder, vá para as ruas. Jones, eu não posso porque eu trabalho, escala 6x1, é uma merda, eu boto fé. Divulgue, mande no grupo de amigos, mande no grupo da família, mande no grupo do trabalho. Jones, eu não posso ir porque tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha mãe, eu não posso ir porque eu tô doente. Quem não puder ir pro ato domingo, ajude na divulgação, ajude na circulação, ajude a divulgar o que é a PEC da bandidagem. O vídeo de ontem do canal, bota aí na tela, Maxwell, por favor, a gente explica em detalhes o que é a PEC da bandidagem. Mande esse vídeo no grupo de WhatsApp, mande esse vídeo no grupo da pelada, no grupo de amigos, no grupo da escola, no grupo da faculdade, no grupo da academia, no grupo de artes marciais, em todo canto, para a gente divulgar o que é este absurdo. A gente precisa domingo mostrar força, a gente precisa domingo fazer a maior manifestação de rua desse 2025. O PCBR estará nas ruas, estaremos juntos nas ruas, repetindo mais uma vez. Vá nas redes do PCBR, conferir onde é que vai ser o local do ato na sua cidade e vamos para as ruas. Porque política, gente, correlação de forças não é dada só pelo número de deputados e senadores, não. Política é dada também por ousadia, por senso de oportunidade, por capacidade de ter iniciativa política. E agora é o momento de ter iniciativa política para derrotar a PEC da bandidagem, para derrotar a PEC da anistia para golpista e para emparedar este Congresso. Não vamos esperar governo nenhum, vamos ter iniciativa de baixo, da classe trabalhadora, da militância, que a gente nas ruas, a gente consegue mostrar força e derrotar esse conjunto de absurdos que está sendo pautado pelo imbecil do Hugo Mota e perguntar, cadê o fim da escala 6x1? Cadê a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Essas são as prioridades da classe trabalhadora. O fim da escala 6x1, a isenção para quem ganha até 5 mil reais, prioridade para a classe trabalhadora, não é anistia para golpista, para bandido, nem muito menos PEC para proteger deputado que não vai ser investigado se cometer homicídio, se cometer estupro, se dirigir bêbado e matar pessoas, se matar a namorada e dizer que foi suicídio e por aí vai. Esse tipo de coisa não é aceitável. Não a PEC da blindagem, da bandidagem, não a PEC da anistia para golpista, e sim ao fim da escala 6x1 e a isenção para quem ganha até 5 mil reais.